Oi, a gente estava conversando a respeito de almoços de negócios e eu disse para vocês que existem três tipos de almoços aí que eu identifiquei que são mais comuns dentro das empresas, né? Que são aqueles em que o seu chefe almoça sempre dentro da empresa, aquele em que você tem uma grande reunião que dura muito e aí você acaba oferecendo um almoço durante essa reunião, e aquele último em que as pessoas saem para almoçar fora, né? Que acontece fora da empresa. Vamos hoje falar sobre o primeiro deles. Então, o seu chefe tem sempre o costume de almoçar dentro da própria empresa e, eventualmente, ele pode convidar alguém para almoçar com ele, seja alguém da própria equipe ou alguém de fora, né, para discutir business ou até, eventualmente, para conversar sobre amenidades. Para organizar esse tipo de almoço, você vai precisar de uma infraestrutura mínima, que seria louças adequadas, né, para atender ao número de pessoas que o seu gestor costuma convidar para almoçar com ele. Uma pessoa para servir, que pode ser um garçom ou uma copeira, e eventualmente você, na ausência desses dois, né, principalmente em estruturas menores e empresas mais enxutas. E você vai precisar de um fornecedor de alimentos, que pode ser um restaurante da preferência do seu gestor ou uma cozinheira que costume fornecer alimentos para ele, né? E você vai precisar sempre alinhar com o seu gestor quantas pessoas vão almoçar naquele dia, se é só ele, se vem mais pessoas, se essas pessoas já estão convidadas ou se elas ainda precisam que sejam convidadas, né? Se você vai fazer esse convite formalmente. E é óbvio que dependendo do tamanho da reunião, da importância da reunião, o seu gestor vai falar isso com você com antecedência, né? Mas vamos aqui nos ater àquela situação em que o seu gestor almoça sempre na empresa e eventualmente convidou uma ou duas pessoas para almoçar com eles. Eu acredito que até umas 5 pessoas seja normal dentro desse padrão de reunião, né? Em que ele não te brifa com muita antecedência. Almoços maiores, ele com certeza vai falar com pelo menos uma semana de antecedência. Enfim, e aí nesse caso você vai precisar definir com o seu gestor que tipo de serviço de mesa você vai oferecer. Esse é um assunto que requer muita conversa, tem muita informação a respeito na internet, eu sugiro a vocês que procurem. Eu vou deixar aqui algumas indicações de sites onde eu mesma encontrei informações, mas o que eu posso antecipar para vocês é que os dois tipos de almoços mais usados dentro das empresas, o primeiro deles eu acredito que seja esse tipo de serviço que figure na maioria dos almoços de negócios dentro das empresas, é o almoço à americana. O que isso significa? Significa que você vai ter um serviço de mesa em que facilite a vida das pessoas, né, dos participantes. A comida vai ficar disposta num buffet ou na própria mesa, né? Os pratos vão ficar empilhados, os talheres igualmente arrumados, todos num lugar só, e os participantes eles vão se servir e vão sentar-se à mesa para almoçar. E esse tipo de serviço prima pela praticidade e pela facilitação tanto da circulação quanto da própria refeição, né? Geralmente você tem poucas variedades, né, de pratos. As carnes normalmente elas são servidas de maneira mais prática, que vão ser carnes já cortadas ou, enfim, estou aqui pensando em possíveis pratos que facilitem salpicão, bacalhau, esse tipo de refeição que não exige que você necessariamente tenha um lugar para cortar, né? Porque é muito comum as pessoas comerem em pé em algumas situações. Não é exatamente o caso aqui em que a gente está conversando, né? Nós estamos falando naquele caso em que o gestor almoça dentro da empresa e convida pessoas eventualmente para almoçar com eles. Enfim, esse tipo é com certeza o tipo de almoço mais usado dentro das empresas. Mas existe também o tipo de serviço à francesa, que geralmente é oferecido em ocasiões mais cerimoniosas, né? Eventualmente você pode ter uma celebração de assinatura de um contrato, por exemplo, dentro da sua empresa, e o seu gestor convidou algumas pessoas para almoçar com ele, e aí ele resolve que vai servir vai servir um almoço a essas pessoas e vai adotar o serviço à francesa de mesa. O que significa isso? Eu vou ter lugares marcados à mesa, né, com o jogo americano, a toalha, o suplá, o prato principal, o prato de entrada, o prato de sobremesa. Enfim, vai haver um rodízio desses pratos. Todos os talheres vão estar dispostos no lugar
onde os participantes vão se sentar para almoçar, né? Tem toda aí uma regra de serviço que vocês devem buscar na internet, nos sites que eu vou indicar, mas que basicamente consiste na orientação da maneira como as pessoas são servidas, né? Quem é servido primeiro, quem é servido por último, por que lado serve a comida, por que lado retira a comida, enfim, uma série aí de orientações relacionadas à etiqueta à mesa, que eu até acho interessante você, que é secretária executiva, pesquisar, porque eventualmente você pode também representar o seu gestor em um eventual almoço de negócios e é importante você ter esse tipo de conhecimento. Então, gente, sobre almoços em que acontece dentro da empresa regularmente, é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E, enfim, acompanhe aqui a série de vídeos sobre almoço de negócio que com certeza vai te acrescentar alguma informação, ok? Muito obrigada e um beijo!